Olá pessoal, dando continuidade ao modelo relacional normalizado, nós vamos ver hoje sobre as formas normais. Então, quando a gente está encerrando um projeto lógico de banco de dados, tem uma última etapa, que é a validação das tabelas, que é conhecida como normalização, na qual o projetista ele vai verificar as regras que devem ser observadas, que são conhecidas como formas normais. Existem inúmeras regras, mas a gente vai conhecer apenas as principais, que são elas: a primeira forma normal, a segunda e a terceira forma normal. A primeira forma normal diz o quê? Nenhum atributo de uma entidade deve ser multivalorado, ou seja, todos os atributos existentes devem conter apenas valores atômicos. O que eu quero dizer com isso? Eu não posso ter mais de um atributo multivalorado, ou seja, ter vários valores dentro do meu atributo. Eu preciso conter apenas um valor. Um exemplo disso é essa tabela médica aqui, que não obedece à primeira forma. Por quê? Se vocês olharem no campo telefone, eu tenho aí mais de um telefone, tanto no primeiro quanto no segundo médico. Então, eu não posso ter, porque aqui serão o quê? Valores multivalorados. Eu posso ter apenas um valor atômico. Então, devido a isso, qual seria a solução para resolver esse problema? Seria essa aqui. Para obedecer a primeira regra, eu precisaria, então, criar uma nova tabela chamada telefone, onde eu terei o ID do médico, que é o que faz a relação entre os dois, no caso a minha chave estrangeira, e teria um campo de telefone. Se vocês notarem, o ID do médico ele pode repetir. Porque ele representa cada telefone referente ao médico. Então, eu estou querendo dizer o quê? Que o primeiro médico aqui, o 1001, ele tem mais de um telefone no cadastro dele, certo? Então, se a gente alterar o telefone, o campo telefone aqui, por ele ter feito essa amarração com a chave estrangeira, automaticamente toda essa tabela médico seria atualizada com o telefone, caso a gente fosse imprimir um relatório com os dados do médico. A segunda forma normal são tabelas com chaves primárias compostas. Elas devem sempre ter os demais atributos dependentes de toda essa chave primária e não de apenas parte dela. Eu quero dizer o quê? Que todos os atributos de uma tabela precisam estar ligados a quem? A chave primária da mesma tabela. Vamos ver um exemplo disso. Essa tabela filmes, ela não pertence à segunda forma normal. Por quê? Se vocês olharem aí, nós temos dois registros relativos ao filme Transformers, onde eu tenho aí os atributos número do filme, título e ano de produção. Eles tiveram que ser valores aí replicados para que pudesse cadastrar, tá vendo? Dois atores nesse mesmo filme. E nós temos também um outro exemplo que, no caso, estaria aí impedindo, de seguir essa segunda forma normal, que seria o quê? A participação de um mesmo ator em mais de um filme. Se vocês notarem, aqui o ator Zachary, ele tá repetindo tanto o ID quanto o nome dele. Então, para poder fazer o quê? Para poder cadastrar um ator em mais de um filme. Então, isso estaria também errado. Segundo, então, vamos supor, então, que todos os 5 atributos aqui que nós temos, todas as 5 colunas, pertencessem à tabela filme. Nenhum deles, então, sozinho poderia ser a chave primária. Se vocês notarem, tá vendo que nós temos valores repetidos em cada uma dessas colunas. Então, nessa tabela aqui, ela deveria ser, então, o quê? Uma chave primária composta. Tendo mais de um, atributo aí, formando essa combinação. No caso, podendo ser o número de filme e o ID do ator. Para essa combinação em particular, olha só, não encontramos linhas com valores duplicados, se fosse olhando particular sobre cada uma delas, Então, assim, a combinação das duas seria a nossa chave primária, certo? Então, qual seria a solução para a gente resolver esse problema dessa tabela filme? A gente deveria, então, criar uma nova tabela chamada ator, onde teria quem? O ID do ator e o nome do ator. Então, a gente iria
dividir essa tabela filme em tabela filme e tabela ator, para que não surgisse os valores duplicados. E essa tabela elenco, Vânia, surgiu de onde? Olha só, lembra quando a gente tem um relacionamento de N para N, não surge uma nova tabela? Aqui, vamos ver, a gente criou a tabela ator da tabela filme, correto? Então, o filme, ele pode conter vários atores, e vários atores pode conter em um filme. Então, eu teria um relacionamento de N para N. Com isso, nesse modelo relacional, eu não posso ter, né, relacionamento N para N, a gente criaria, então, uma nova tabela chamada elenco, que teria quem? A chave primária da tabela filme e a chave primária da tabela ator, sendo as chaves estrangeiras dessa tabela elenco. Tudo bem? Vamos para a terceira forma normal. Não deve haver interdependência entre os atributos que não fazem parte da chave primária. Todos os atributos de entidade devem depender apenas da chave primária dessa mesma entidade e de nenhum outro atributo. Eu estou dizendo que aqui eu tenho que todos os atributos têm que depender da minha chave primária. Vamos lá ver isso. Eu tenho aqui a minha tabela de venda que ela não obedece à terceira forma normal. Por quê? Se vocês olharem aqui, olha só, essa também é uma chave primária composta, tanto de número de pedido quanto código de produto. Mas se vocês olharem aqui, o mesmo pedido ele pode conter variados produtos. No caso aqui, né? Por isso, eu tenho essa chave primária composta. Então, essa tabela está violando a terceira forma normal. Por quê? Porque a coluna subtotal aqui, olha só, ela não depende de nenhuma das duas da chave primária. Porque o subtotal, ele só existe, essa tabela, devido ao preço unitário e a quantidade. Porque ela é o quê? Ela é a multiplicação da quantidade vezes o preço unitário para surgir esse subtotal, certo? Então, ela não depende nada da chave primária. Então, por isso ela está violando aqui essa terceira forma normal. E a solução, eu tenho um outro exemplo dela aqui também, essa tabela filmes aqui. Se vocês olharem essa tabela preço, ela depende apenas da categoria. E ela não depende da chave primária, que é o número de filme. Então, independente do número do filme, o preço ele vai estar aqui. Então, ele não está sendo dependente dessa chave primária. Ele só depende, ele só existe através da coluna categoria. E a solução para isso seria o quê? Criar uma nova tabela chamada categoria, onde nós teríamos o ID de categoria, que estaria, né, amarrando a tabela filme, que seria pegando aqui da minha coluna categoria, e teria o preço. Então, quando a gente tivesse alguma alteração na tabela categoria, automaticamente o filme aqui na tabela do filme iria mudar. Ficou entendido isso aqui? Tudo bem, né? Então, por hoje a gente terminou as 3 formas normais aí e eu tô indo colocar meu notebook para carregar que tá acabando a bateria. Até a próxima, pessoal!